Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, hoje, quando a Lidiane me mandou a mensagem, falou assim: Miss, a pastora gostaria muito que você desse o seu testemunho. Ah, Maria, gente, quando ela falou isso, eu quase caiu para trás. Meu coração aqui parece que vai sair pela boca. Eu disse: Lid, fala para a pastora que eu não estou preparada, eu sou muito chorona, então isso vai atrapalhar muito o meu testemunho. Pode ser no próximo domingo. Aí a Lid falou para mim: Miss, mesmo que seja daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, a gente nunca estamos preparados, né? A gente sempre vai chorar, porque não tem como chorar. Aí eu disse: Lid, depois fale para a pastora que eu vou dar meu testemunho hoje. Até porque quando eu pedi a oração dela, ela não deixou de lado, ela intercedeu pela minha vida, ela orou pela minha vida. E eu não podia dizer um não para minha pastora. E aí, gente, eu vou resumir, começar do começo para vocês poderem entender. Começou em janeiro do ano passado, quando a Adriele completou um ano. O aniversário dela foi na casa de piscina. E aí a Ávila passou o dia todinho na piscina, né? Aí quando foi no outro dia, a Ávila sentiu muita dor de ouvido. Aí eu levei ela no UPA. E quando chegou lá, a doutora olhou o ouvido dela, tinha uma cera grande no ouvido dela e pediu para fazer uma lavagem. Aí ela fez a lavagem. Aí eu pedi também para olhar no meu ouvido. E ela olhou no meu ouvido, tinha uma cera, né? E ela pediu para fazer essa lavagem, eu deixei fazer essa lavagem. Aí foi quando ela fez essa lavagem, eu quase desmaio, né? Eu não entendi por que eu quase desmaiei naquele momento. E aí depois de 2 dias eu voltei no UPA com muita dor de ouvido e estava uma perfuração no meu ouvido. Aí depois a doutora olhou para mim, eu nunca esqueço disso. Ela disse que não tinha jeito. Aí depois disso eu passei um ano todo indo pro UPA. Direto, sentindo dor de ouvido, me sentindo mal, com dor na nuca. E aí, eles sempre quando eu ia pra lá, eles passavam ibuprofeno e amoxicilina com flavonato. Passei o ano todinho, emagreci quase 9 quilos de tanto remédio. Quando foi em novembro, eu fui pro otorrino. Lá o otorrino olhou meu ouvido, passou um remédio mais forte do que os que eu tinha tomado. Passou 15 dias, aí eu melhorei, né? Aí depois de 15 dias voltou com tudo, com mais dor ainda. Aí foi que eu falei com a Lid, ela falou com o Dr. Silva e ele me atendeu no consultório dele. Ele me passou mais exames, né? E quando foi em dezembro, ficou muito agitada lá no trabalho, eu senti muita dor, muita dor. E aí eu fui no UPA de novo, aí o doutor ia me internar, estava lotado. Aí eles resolveram não internar, passou um remédio mais forte. Gente, eu vou ficar só a cabeça. Mas o problema não era emagrecer, era ficar curada. E aí, quando foi em janeiro, eu comecei a me sentir mal, fui para o hospital geral. Aí lá eles bateram a tomografia, né? Aí deu uma mastodite no meu ouvido, né? Porque isso aqui meu ficou muito inflamado, cada vez piorava mais. E aí eles disseram que eu fosse para o UPA. E quando chegou lá no UPA, aí o doutor olhou, aí estava lotado de gente de novo, aí eles disseram que ia passar outro antibiótico mais forte para ver se ficava curada. E depois disso eu tomei esses antibióticos, emagreci mais ainda e não resolveu nada. Aí quando foi em fevereiro, eu me senti mais mal ainda, né? Fui para o hospital geral de novo, minha pressão estava muito alta. E quando eu cheguei no hospital geral, eles mandaram ir para o UPA, aí foi que eles me internaram. E aí quando chegou lá, eu comecei a tomar uns antibióticos muito fortes. E por 3 dias esses antibióticos piorou cada vez mais. Meu pescoço ficou muito inchado, muito. E o que eu mais chorava todos os dias era a saudade dos meus filhos. Porque os 2 grandes se entendiam muito, mas a pequena não. E ela chorava todos os dias. E isso, meu marido, eu agradeço muito a Deus pela vida dele, porque ele me ajudou bastante. Deus preparou tudo, foi no momento que ele estava em casa, ele passou mais de 10 dias de folga, então Deus preparou tudo. E eu falei com a minha amada pastora, estou aqui no UPA, estou precisando de oração, e ela começou a interceder pela minha vida, e com os amados irmãos também intercedeu, né? E aí, depois disso, os antibióticos começaram a fazer efeito, aí foi com 10 dias.
O doutor foi lá no quarto e disse: Miss, eu vou lhe dar alta hoje. Eu disse: como assim, doutor? Eu não estou bem. Meu ouvido está inflamado, eu estou sentindo dor na nuca e muita dor de ouvido. Como é que você vai me dar alta? Aí eu liguei para a pastora, desesperada. E ela orou pela minha vida naquele momento. E eu lembro como se fosse hoje. Eu me arrumei para me vir para casa. E eu entrei no banheiro. Quando a doutora veio e disse: cadê a Miss? A tomografia dela saiu. E aí, esse dia, eu fui lá para São José, bater minha tomografia. E quando chegou lá, eu saí de noite. Aí eles olharam os exames e tudo. Estava tudo ok, eu vim para casa. Mas mesmo depois disso, ainda eu fiquei me sentindo mal. Teve umas 2 vezes eu dentro da casa do Senhor, me senti muito mal, com muita dor na nuca. E eu falei para a pastora, e ela tão maravilhosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Eu estava sentado lá atrás. Quando ela viu que essas 2 mãos dela abençoadas, botou nos meus ouvidos e disse, na oração dela, que o Senhor possa me curar, né? E que se for passar por cirurgia, que o Senhor usasse a mão dos médicos. E aí, gente, quando foi agora, quinta-feira, eu fui para minha consulta, né? A doutora olhou meu ouvido, aí falou que não tinha mais nada no meu ouvido, que a membrana estava toda íntegra, né? E aí ela disse, nunca existiu perfuração desse ouvido. Eu disse, existiu sim, eu passei o ano todo sofrendo com a perfuração no meu ouvido. E ela disse, não tem como, porque quando a membrana está perfurada é impossível ela ser restaurada. E eu sei que nada para Deus é impossível. Eu sinto um Deus que eu sei que nada para Ele é impossível. E naquele momento, gente, eu não vou mentir para vocês, eu estava completamente cega pelas coisas que eu estou passando esses meses. Estava muito atribulada, muito angustiada, então eu não estava vendo o que o Senhor naquele momento tinha feito. Aí, mesmo assim, eu comecei a discutir com eles um pouco, né? E aí eles me mostraram a tomografia, a primeira que eu bati no Hospital Geral, que deu a mastodite. Aí me mostrou, disse que estava tudo ok. Aqui eu bati no São José, estava tudo ok, que eu não tinha mais nada e nem precisaria da cirurgia mais. E aí, gente, mesmo assim, ainda não tinha me caído a ficha. Quando foi sábado, a Ligiane me mandou mensagem. Aí ela falando que o doutor que ela trabalha disse que isso era um testemunho muito forte, que era impossível a membrana ser restaurada desse jeito. E aí foi que caiu a minha ficha. Como Deus ele é tão maravilhoso e tão grandioso. E eu agradeço muito a Deus pela vida da pastora e pela vida de vocês. Glória a Deus. E aí, glória a Deus. A Miss estava com dificuldade de conseguir, ela teve alta, porém a Miss ainda continuou sofrendo muito em casa com dores no ouvido. E eu sou atendente de uma clínica de otorrinos, e daí eu conversei com o meu chefe para ele conseguir uma cortesia para a Miss, para ele examiná-la. Daí o doutor Silvio disse, Lide, pode colocar ela na agenda. Aí comuniquei a ela foi lá na clínica, o doutor Silvio examinou e o doutor Silvio só está há 3 meses atendendo no HGF. Só que ele disse que realmente o caso da Miss seria cirúrgico. E ele disse que iria falar com os cirúrgicos lá do HGF para atendê-la. Ele disse que ia ter um pouco ia ficar um pouco constrangido de pedir lá, pelo fato dele ainda não ter conhecimento com os cirurgiões de lá, pelo fato dele estar pouco tempo atendendo lá no HGF. Daí ele disse que ia se esforçar para conseguir essa consulta para Miss. Daí ele conseguiu a consulta, ele agendou lá e me enviou a data com o horário para eu passar para Miss. E quando chegou o dia, Miss, não pode perder essa consulta, é hoje, não perde, vai lá, não perde, em nome de Jesus. A Miss foi e tudo, aí como ela já relatou, né, que a membrana está completamente restaurada, e daí eu não sabia, porque eu não tinha tirado, foi terça-feira que você foi, dia 15, não foi, Miss? Foi dia 15, quinta, né, que a Miss foi para essa consulta. E eu não sabia de nada, porque eu não estava tendo contato mais com a Miss. A Miss estava sem telefone, né, Miss? Aí, quando foi ontem eu fui para a clínica,
o doutor Silvio: Lide, deu tudo certo com sua amiga, não vai ser preciso ela fazer cirurgia. Quando o cirurgião chegou até a mim para falar isso, eu quase que eu não acreditei, porque de 10 pacientes, apenas 3 pacientes pode acontecer de não precisar de cirurgia, mas é muito raro não precisar de cirurgia, com o caso dela, né? E daí ele falando comigo muito, muito feliz, muito alegre. Eu: sério, doutor, eu não tive contato ainda com ela. Aí ele: pois ela não precisa mais fazer a cirurgia, mas o médico lá deu um cartãozinho para ela, caso ela sinta qualquer coisa no ouvido, ela pode retornar para eles examinarem. E daí ele falou: Lide, diga para sua amiga que ela precisa. Ele é muito católico, o doutor Silvio é muito católico. Aí ele: Lide, fale para sua amiga que ela precisa muito falar sobre o que aconteceu, porque foi realmente um milagre de Deus na vida dela. Ela precisa sim falar na igreja de vocês sobre o que aconteceu. Aí eu: sim, doutor, hoje ainda eu falo com a Miss, que foi ontem, né? Hoje ainda eu falo com a Miss, para a Miss testemunhar, sim. Em nome de Jesus, agradeci lá o doutor Silvio, sempre que eu preciso, assim, para cortesia, para algumas pessoas. O doutor Silvio, ele está sempre ali para ajudar também. E assim, quando ele me falou isso, me veio à mente um testemunho que eu dei aqui na igreja há 6 ou 7 anos atrás, não lembro bem, mas faz bom tempo que eu testemunhei aqui. Um testemunho semelhante ao da Miss. Quando o doutor Silvio me falou que já estava tudo cicatrizado, eu me lembrei do milagre que Deus fez também na vida da minha mãe há 7 anos atrás, por intermédio das intercessões da pastora. O Senhor, ele vem sendo muito bondoso com a minha mãe. A minha mãe já 3 milagres mesmo que o Senhor vem fazendo, tem feito na vida da minha mãe, assim, de uma maneira surreal. E eu sou muito grata ao meu Deus. E as intercessões da pastora, que ela está sempre ali, quando eu mais preciso, ela está sempre ali, ela entra na guerra mesmo. E todas as guerras que ela entra, relacionado à enfermidade da minha família, inclusive da minha mãe, a pastora está sempre comigo, intercedendo pela vida da minha mãe, porque até então minha mãe ainda está no processo ainda de cura, mas a obra do Senhor vai se concluir na vida dela, em nome de Jesus. E daí eu me lembrei de um fato que aconteceu com a minha mãe, e eu conversando com a pastora ontem sobre a empolgação do doutor Silvio falando sobre a Miss, sobre a cura da Miss, e eu me lembrei, aí eu falando para a pastora, se a cicatriz, a cirurgia, foi feita a cirurgia. No mundo espiritual foi feita a cirurgia. Se a cicatriz foi feita a cirurgia, sim. Porque foi a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. Aí eu fui relatar com a pastora sobre o que aconteceu, sobre o testemunho que eu dei, que até então, não que eu tivesse esquecido, mas é porque tantos anos já se passaram e novos milagres o Senhor vem fazendo, que a gente acaba deixando para trás alguns. Só que a questão dos milagres que o Senhor tem feito na vida da gente, a gente tem que estar sempre relembrando. Porque no momento em que estamos passando com problema de saúde, enfermidade, quando a gente relembra do que o Senhor fez lá atrás, edifica a nossa fé. Porque quando a gente relembra, a gente começa realmente a acreditar mesmo que se Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje, Ele vai fazer amanhã, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, né? E daí eu comecei a me lembrar, e eu falando para a pastora Lide, dá para tu emendar assim um testemunho junto com a Miss, porque uma coisa puxa a outra, porque pelo fato da semelhança do milagre, né? A minha mãe há 7 anos atrás estava sofrendo muito com tosses, com gripes muito forte, tosses mesmo que não resolvia em posto, não resolvia na UPA, não resolvia em lugar nenhum, né? Minha mãe passou um mês sofrendo com isso. Eu achava até que minha mãe estava com... foram tanto... A minha mãe sofreu tanto, emagreceu muito, tanto é que eu achava que minha mãe estava com câncer de pulmão. Aí foi o primeiro milagre que Deus fez na vida da minha mãe, há 7 anos atrás. E daí a gente não conseguia
pneumologista para minha mãe pelo SUS. Daí eu e a minha irmã, a gente conseguiu pagar uma consulta com um pneumologista. Daí ele solicitou ressonância, radiografia, tomografia. E aí a gente fez todos esses exames. Primeiro a gente fez a radiografia. Quando ele viu a radiografia, realmente tinha um tumor no pulmão da minha mãe. Bem nítido mesmo na radiografia. E já bem grande. E daí quando ele falou aquilo que realmente tinha um tumor, alguma coisa parecida com um caroço, não sei bem, aí ele disse que realmente tinha, mas que para tirar mesmo as dúvidas do que seria, tinha que fazer uma tomografia. Daí quando ele falou que minha mãe tinha realmente esse tumor no pulmão, foi aí que tudo desmoronou. Porque eu posso passar por todas as dificuldades da minha vida, mas quando é questão de enfermidade na minha família, com os meus filhos, com os meus pais, eu perco toda a estrutura, né? Mas assim, não largo os pés do Senhor, porque eu sei que é dele que vem a vitória. E daí eu falei para minhas irmãs e tudo, as minhas irmãs ficaram muito agitadas, muito abaladas com isso, e eu também. A gente não tem o que fazer a não ser fazer essa tomografia para poder tratar, para poder ver logo como é que os médicos vão fazer. E daí eu conversei com a pastora sobre o que tinha dado, né, esse caroço no pulmão da minha mãe. Daí a pastora já começou daí a intercessão, né? Aí o pastor estamos preparando financeiramente para a gente fazer a tomografia. E a pastora ali comigo, era a pastora e o pastor Humberto. O pastor Humberto também nunca largou minha mão nos momentos difíceis. Aí chegou o período de fazer e a tosse da minha mãe continuava mais agressiva ainda, as febres. E daí chegou o dia da gente fazer a tomografia da minha mãe. Fizemos a tomografia, agendamos o dia de retorno para o pneumologista. Daí chegou o dia do retorno. Quando chegou o dia do retorno, eu levei a tomografia e levei a radiografia. E quando o médico viu a tomografia da minha mãe, não tinha absolutamente nada no pulmão da minha mãe. Só tinha mesmo a cicatriz. Somente a cicatriz. Naquele momento, aí o médico pegou: meu filho, você trouxe a radiografia? Eu trouxe, doutor. Quando ele me dê a radiografia. Quando ele pegou a radiografia, ele fez a comparação dos dois exames. Meu Deus, mas como pode? Está aqui o tumor e por que aqui não tem o tumor? Meu Deus, gente, ali o Espírito Santo começou a tomar conta de mim. Eu não sabia se eu pulava, se eu gritava, se eu cantava. Um júbilo tão grande dentro de mim. E eu, meu Deus, como tu é bondoso, como tu é maravilhoso. E eu me lembrei logo da pastora, das intercessões dela. Senhor, eu sei que a gente nunca perde uma. A gente nunca perde uma. Até hoje, todas as intercessões que a pastora vem fazendo, quando eu mais preciso, a gente vence, a gente ganha a batalha. Ela paga o preço. Ela paga o preço. Mas a gente vence. E Deus fortalece. E Deus restaura. E Deus renova. Né? E daí a primeira pessoa que eu mãe, vou falar para a pastora agora. Liguei para a pastora e eu falando com a pastora, chorando no telefone. E meu Deus, eu nunca me senti, é uma sensação tão boa. E eu falando com a pastora, e a pastora: tá vendo, Lídia? Tá vendo como Deus é bom? Deus cura, Lídia. E o médico: pronto, você não precisa vir mais para cá. Não tem nada no seu pulmão. Aí eu peguei e falei: e essas tosse, doutor? Aí ele: dá esse xarope aqui para ela. Pronto, comprei o xarope e dei, a tosse sumiu. A tosse sumiu. E assim, o poder da intercessão, minha gente. É o poder da intercessão. Mas tem que interceder mesmo assim com amor. E outra, tem que haver uma ligação né? Porque o que está ligado aqui na terra está ligado no céu. Tem que haver uma ligação, sim, sabe, uma sintonia. Uma sintonia, eu acredito que seja isso, uma sintonia, para que o Senhor venha realmente receber o clamor e curar, e dar-nos testemunho de como Ele é grande, como Ele é bondoso, como Ele é misericordioso, né? E é isso, amados. Pois é isso. Deus é fiel, né?